Bom, então vamos para a nossa última parte. Vamos tentar amarrar todas essas ideias, né? A partir de um quadro absolutamente racista, A Redenção de Kant, a gente começou a perceber, olhando um pouco para trás, como esses negros eram representados de forma contumaz numa situação servil, de trabalho braçal, de inferioridade, sempre em função dos brancos à sua volta. Depois fomos para um momento do começo do século XX, durante o início do nosso modernismo, em que há uma certa empolgação em torno da ideia da antropofagia, né? E a representação do negro, então, num outro papel. E agora a gente vai olhar, então, aqui nesse nosso vídeo C dessa aula 2, a gente vai olhar um pouco para o pensamento dessa senhora, Gloria Jean Watkins, que usa o pseudônimo de Bell Hooks e que criou essa ideia, esse conceito do olhar opositivo. Então achei bem legal a gente conversar um pouco sobre isso e entender que há um olhar proposto, né? Há um olhar imposto por essa sociedade branca a partir do papel do negro na representação. Há um olhar imposto. O que Abel desenvolveu foi justamente um olhar opositivo sobre esse que é imposto. Todas as tentativas de reprimir o poder nosso, das pessoas negras, de olhar, produziu em nós uma ânsia avassaladora de olhar, um desejo rebelde, um olhar opositivo. Ao termos coragem de olhar, nós desafiadoramente declaramos: eu não só vou olhar, quero que meu olhar mude a realidade. Então é interessante porque a proposta é de um outro olhar agora, que não é um olhar obrigatoriamente de combate ou de desafio, mas é um olhar que se opõe àquele olhar inicial imposto. Então é importante você saber que a Bell Hooks, né, o pseudônimo que ela usa, estuda como que a raça, capitalismo e gênero têm a capacidade de produzir e perpetuar sistemas de opressão e dominação de classe. Então fique com esse nome na cabeça, tem esse livro em português, Olhares Negros, Raça e Representação. E para a gente começar a perceber o olhar opositivo em relação, por exemplo, à redenção de Kant, veja esse quadro do Antônio Rafael Pinto Bandeira. O que a gente consegue perceber nele a respeito do papel do negro? Eu tenho uma menina negra, veja como ela está vestida, veja o que há no colo dela, então o que ela estava fazendo. Veja que há livros na mesinha ao lado, veja a decoração deste lugar em que ela está. Então, esta é uma história contada pelo Pinto Bandeira que coloca o negro numa outra posição. O negro que tem acesso à leitura, o negro que mora numa casa bem decorada, decorada inclusive segundo alguns padrões europeus. O negro que tem vários livros em torno, o negro que se deita na cadeira e dorme, adormece durante o processo de leitura. Essa é uma outra narrativa, é um outro ponto de vista importante de ser revelado, né? E que tem muito pouco espaço. Um outro artista que faz parte desse grupo de artistas negros que trabalham com a representação do negro de uma outra forma, é o Arthur Timóteo da Costa. Ele tem, inclusive, algumas obras no acervo do MASP, aqui em São Paulo. Ziza no Ateliê, veja a delicadeza dessa pintura. Veja, a Ziza está descalça, mas ela está numa posição de relaxamento. A Ziza está lendo, a Ziza está cercada de objetos que nos remetem à arte, à cultura letrada, ao estudo. Então, essa é uma outra construção sobre o papel que o negro desempenha na nossa sociedade. Sim, um papel de artista, um papel de intelectual, um papel de pensador e que precisa também ser mostrado, né? Que bom que há esse movimento que adota esse olhar oposicional nesse sentido. Veja que esse quadro que eu me referi, Arthur Timóteo da Costa, que é do acervo permanente do MASP e que se chama O Menino. O Menino.
muito interessante, porque aqui da minha branquitude eu penso que talvez fosse mais comum no discurso imposto esse quadro se chamar O Menino Negro, se ele tivesse sido pintado por um branco. Mas ele foi pintado por um negro que conseguiu alguma repercussão nesse universo das artes durante o final do século XIX e começo do século XX, totalmente dominado por brancos, né? Então eu tenho o menino, ele é simplesmente um menino como qualquer outro. Muito interessante essa abordagem. Agora vamos pensar num outro gênero, só para a gente brincar. Olha isso. Olha essa representação do negro. Isso é uma foto de um sociólogo francês chamado Pierre Verger, que viajou o mundo, que pegou uma bicicleta e andou pela Europa retratando povos, culturas, comportamentos e que chegou na Bahia. E que ao chegar na Bahia se percebeu pertencente àquele lugar. E inclusive se transformou em pai de santo. E que registra, embora estrangeiro, uma forma dessa relação com o negro diferente. Eu estou pensando aqui num paralelo com a Cláudia Andujar, com o que a Cláudia Andujar faz na representação do indígena, eu posso dizer que o Pierre Verger faz na representação do negro. Então a gente tem essa foto dele extremamente bonita, né? E se a gente usar aqui os recursos que temos desenvolvido para leitura de imagens para olhar, você perceba como nessa regra dos 3/3 a gente tem o corpo desse homem no meio, marcado pela força, pela sensualidade, pelo jogo da capoeira, um retrato da cultura brasileira escandalosamente bonito, né? Outras duas imagens do Pierre Verger, sempre nessa representação da negritude, né, brasileira, de Salvador. Outra vez eu chamo a sua atenção para as regras aí que a gente tem desenvolvido, para o treino do nosso olhar, que agora está sempre buscando linhas, pontos, curvas, cores. Interessante, aliás, essas imagens serem em preto e branco, né? Darem um retrato que tem um grande lirismo, mas que também guarda o seu aspecto documental. Eu acho que o preto e branco ele distancia um pouco da realidade e explicita alguns aspectos dessa realidade, né? Essas diferentes tonalidades de cinza. E como eu disse, o Pierre Verger se transformou ele mesmo num pai de santo, se tornou um pai de santo, né? E registra essa religiosidade de ascendência africana, de origem africana, de uma forma muito bonita também aqui. Veja como há uma circularidade nesse movimento, veja a representação dessa figura. Vamos pensar em diálogos que a gente pode travar, que a gente pode estabelecer entre essas imagens e outras imagens. Olha que, por exemplo, Escrava e ama de leite com criança, província de Pernambuco, 1874. Veja a roupa que essa escrava veste, totalmente europeia. Veja a criança da qual ela cuida, né? Uma criança branca, loira. Veja o ambiente em que ela se encontra. E olha como Pierre Verger retrata o Joãozinho da Goméa aqui com uma roupa muito mais relacionada à origem africana, numa prática religiosa também diretamente relacionada à África, nesse outro ambiente, o ambiente externo e não interno, como acontece aqui. Então, realmente é um diálogo interessante da gente perceber essas duas representações completamente distintas do negro na arte brasileira. Maureen Bizilhat, fotógrafa, viva, você pode perceber pelo nome não brasileira, mas mora no Brasil, fotografou esse menino Anjo, 1965. Como que isso dialoga com o Timóteo que tínhamos visto? Acho que os dois meninos têm uma tristeza no olhar, né? Acho que os dois artistas, um na pintura, o outro na fotografia, cada um estabeleceu aí uma relação estética com a luz, com a cor, mas nos dois a gente tem esse olhar triste dessas crianças, que não estão sendo colocadas aí numa situação de trabalho, numa situação servil. São crianças tristes, independentes da questão étnica, independentemente da questão étnica. Acho que não é isso que está em discussão nestas imagens, né?
Legal. Vamos colocar um artista-chave aqui. Eu escolhi um artista-chave, ou uma artista-chave, Maria Auxiliadora, que é essa mulher negra, considerada uma das principais artistas brasileiras do século XX e que foi descoberta nos anos 70, né, que vendia os seus quadros, fazia exposições de quadros na Praça da República, aqui em São Paulo, foi descoberta por um crítico de arte que deu importância para o seu trabalho, valorizou o seu trabalho, ela começou a fazer algumas exposições, era uma mulher muito simples, que vem de uma família negra de militantes pelos direitos dos negros, e também trabalhou como empregada doméstica. Para você ter uma ideia, quando a Maria Auxiliadora fez a sua primeira exposição, esse era o título no jornal Dia e Noite, na década de 70, empregada doméstica trocou o aspirador pelos pincéis. Que coisa, né? Quer dizer, o próprio chamado para a exposição, ou a crítica, na verdade, que comenta um certo estilo ingênuo dela, na opinião do crítico branco, prefere valorizar a condição social da artista e não uma característica da sua obra, né? Então, acho que essa forma de se referir a ela, empregada doméstica, trocou o aspirador pelos pincéis, dá uma ideia um pouco como se fosse uma coisa pitoresca, uma coisa engraçada, uma mulher que está tentando se expressar por meio das artes. E olha o que ela faz, olha que coisa linda essa imagem. Veja o jogo de cores, veja as diferentes situações em que as pessoas negras estão inseridas, namorando, ou brigando, se aproximando no início do relacionamento aqui, né? Terminando o relacionamento aqui. Tem uma figura também nadando. Veja que interessante a Maria Auxiliadora representando o universo à sua volta e representando a nossa realidade e enfatizando, é claro, a presença do negro de uma forma completamente natural, inserido com uma realidade em funcionamento, né? Exercendo diferentes papéis na nossa sociedade, e não um papel sempre servil, e não um papel de alguma forma inferiorizado. Então, Maria Auxiliadora teve muito destaque na década de 70 e depois houve uma perda de interesse pela obra dela, o mercado de arte deixou de valorizar esses artistas autodidatas, ela era uma mulher autodidata, e foi agora resgatada em 2018, nos 130 anos da abolição da escravatura, foi resgatada pelo MASP, né, que fez uma grande exposição da sua obra, que lançou um catálogo incrível com textos explicativos sobre a sua obra. Vamos olhar mais, porque o nosso exercício aqui é de olhar luz, olhar cor, olhar as figuras, a preparação das meninas. Veja como ela trabalha com texturas interessantes, esse verde aqui no fundo, essa textura utilizada para a parede, diferente dessa textura aqui utilizada para a banheira. Veja aqui todas essas florzinhas também, esse crochê, veja o detalhe e a variação técnica do seu trabalho. A Maria Auxiliadora, ela não usava apenas tinta, na verdade ela usava um material como se fosse um durepox, e ela usa os mais diferentes suportes. Tem obras sobre papelão, tem obras sobre superfícies de madeira, tem obras sobre diferentes materiais. E ela faz algo que é muito interessante, que é utilizar também em alguns momentos da obra pedaços, partes, né, fios do seu próprio cabelo, partes do seu próprio corpo, o que reforça mais e mais a sua presença ali, a sua personalidade, a marca autoral do seu trabalho, muito conectado com a realidade em que ela vive. Essa é Maria Auxiliadora, a nossa artista-chave na representação do negro na arte brasileira. Colheita de flores. Veja que bonito a cor, veja a forma que o quadro traz a vida das pessoas e um componente grande de alegria, né? A gente acabou de mostrar e de pensar na tristeza dos meninos negros. Veja aqui a alegria representada nessas obras. Colheita de cactos. Acho que aqui a gente tem um díptico interessante. Colheita de flores em alguns momentos, colheita de
cactos em outros momentos. Acho que essa é uma representação também muito simbólica da vida. Veja a alegria das pessoas, e veja que existe também, interessante, uma multiplicidade étnica, né? Nós temos algumas pessoas com a pele mais clara, absolutamente integradas, vivendo em harmonia, sem uma desigualdade de posições sociais ou de poder, de dominância, de autoridade. Então, acho que a gente pode dizer de alguma forma que a Maria Auxiliadora é um exemplo, assim como Flávio Cerqueira, né? E aí eu estou falando de artistas negros, assim como o Arthur Timóteo, são exemplos desse olhar oposicional, né, desse olhar que conta a história do negro no Brasil sob uma outra perspectiva. Esse é um quadro que a Maria Auxiliadora pintou já nos seus últimos momentos de vida, no final da década de 70, quando ela estava com um câncer muito violento, muito agressivo e, de certa forma, preparava o seu velório. Outra vez, a gente percebe as texturas das roupas, a textura utilizada aqui no chão, a textura da parede. Então, é interessante quando a gente tem a chance de olhar para um grupo de obras de um mesmo autor, muitas vezes a gente percebe essas características comuns, né? A gente percebe uma linha de trabalho, o desenvolvimento de uma linguagem, e acho que é isso que a Maria Auxiliadora nos traz, uma forma de contar a história com material próprio, usando inclusive seus próprios cabelos, usando parte do seu corpo, digamos assim, para se caracterizar. Essa é a nossa artista-chave que me faz pensar o negro no Brasil, uma identidade em transição. E eu fiquei em dúvida se eu punha ou não o ponto de interrogação, mas eu acho que eu estou afirmando isso, queria afirmar isso com vocês. É um processo de desconstrução, é um processo que leva anos, mas é um processo que já começou. É um processo que encontra na resistência desses artistas trabalhando, produzindo, apesar de todas as condições adversas, encontra uma reverberação, uma representatividade fundamental para a construção de uma identidade brasileira, de uma nacionalidade brasileira mais real, mais completa, mais verdadeira e que seja capaz de abranger todos nós. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra numa terceira aula para continuar a nossa discussão dentro do módulo Brasilidades. Tchau, até lá!